Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso programa Dicas da Rafinha dessa quarta-feira. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa muitas das mulheres que estão assistindo a gente. A gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Mães e empreendedoras, que a minha convidada me ensinou a usar o termo dessa forma. Estou aqui com a Camila Sobral, que é especialista em marketing digital e agora está com um novo projeto para mães e empreendedoras, que ela vai contar tudo pra gente hoje. Cá, seja bem-vinda ao programa Dicas da Rafinha. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui, que eu sei que a sua agenda não é fácil, né? Como todas as mães, né, e empreendedoras, não é fácil, mas ela conseguiu um espacinho na agenda dela para estar aqui conversando com a gente, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo têm muitas dúvidas sobre empreendedorismo, como conciliar, né, essa questão com a maternidade, enfim. E hoje a gente vai conversar bastante com a Camila sobre isso. Para começar, queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal de casa, para que eles te conhecessem melhor, conhecessem um pouquinho melhor sua trajetória, enfim. Bom, eu sou especialista em marketing e vendas digital. Eu trabalhei por 10 anos com isso no mundo corporativo. E há um ano, quando nasceu minha filha, acabou nascendo o meu negócio. Eu nunca cogitei abrir um negócio, menos ainda cogitei ter uma filha. Enfim, a vida deu uma bela mudada, uma mudada para melhor. E agora eu estou fazendo o possível para orientar as mães sobre o empreendedorismo e como conseguir gerar resultados, porque é uma atividade nova, é um público que muitas vezes desconhece o assunto e tem muita oportunidade legal. Cá, me conta uma coisa. Você sempre trabalhou em grandes empresas, né? Conhece todo esse lado do marketing das grandes empresas. Como é que foi, assim, essa transição para você? Quais são as principais mudanças? É bem diferente, né? Eu sempre falo que a minha vida virou do avesso e, na verdade, eu descobri que o avesso é o meu lado certo, né? Sim. O meu objetivo, assim, no começo foi um choque, como toda grande mudança, né? Ela é um choque, é um período de transição. E com o tempo você vai se acostumando, vai achando caminhos, etc. Então, no começo foi um pouco diferente, porque você sai da segurança de uma empresa, né, que você tem, segurança financeira e de carreira, para ir para uma insegurança, mas que é uma insegurança positiva. Você vai aprendendo tudo, né? Tudo novo, assim, Tudo né? novo. Me fala uma coisa. Onde que surgiu essa ideia de você criar uma empresa voltada mesmo para esse mercado de mães que querem ser empreendedoras? Foi, imagino que com o nascimento da sua filha, Sim. claro, mas você também sentiu essa necessidade, né, nesse mercado. Como é que foi isso? Eu gosto de contar minha história, porque assim, eu sempre achei que o empreendedorismo, né, ser empreendedor, era para poucos, né? Você tinha que nascer com alguma característica especial, com algum dom, etc. Por isso que eu falo que eu nunca cogitei. E, na verdade, não é bem assim. Durante o final da minha licença maternidade, me deu um estalo de que eu não queria ficar numa empresa trabalhando das 8 da manhã às 20 horas. E comecei a buscar caminhos, né? Foi o que você falou, o período de transição é meio desesperador. Parece que nada vai dar certo. Mas quando você tem um objetivo especial no final, no caso era minha filha, participar do crescimento dela, fica muito mais fácil. Então, eu procurei pegar uma atividade que eu já exercia, que eu já tinha conhecimento, né? Porque eu fui me formar. E quando você vai empreender, é muito mais fácil você começar com uma atividade que você já domina, né? Isso é uma dica legal, né? É uma dica legal, assim, se você, eu que tenho conhecimento de marketing e vendas online, não ia poder começar um negócio de fazer bolos. Eu ia aprender, ia ter que fazer um curso, ia perder muito mais tempo e a chance de dar certo seria menor. Então, eu tentei seguir uma coisa que eu já fazia, que era a minha paixão e já era natural. Essa é a primeira dica, assim, para quem pretende começar um negócio Principal, novo. assim, não é um bloqueio, né? Mas, assim, no meu caso, que eu comecei por uma oportunidade, eu tive a oportunidade de continuar minha carreira, mas optei por não seguir daquela forma. Mas como eu queria uma coisa para já, né, para atender as minhas necessidades do momento, foi mais fácil seguir dessa forma. Legal. Então, assim, quem tá aí querendo abrir um negócio, pode mandar aqui as perguntas pra gente. A gente tá ao vivo também pelo Facebook da UTV, então pode assistir por lá ou pelo nosso site, enfim.
E mande suas perguntas que eu vou tentar aqui, tá? O negócio é complicado, ficar falando, perguntando, lendo, mas eu tento, tá? Então pode mandar as perguntas quem tiver dúvida, que a gente vai conversando aqui com a Camila sobre isso. Você me contou nos bastidores, porque eu entrego mesmo, que você está escrevendo um livro para facilitar esse processo, né? Como é que vai ser isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou contar. Bom, a minha empresa, ela veio para atender uma necessidade minha. Mas eu percebi, como eu disse, que o público feminino, o público de mães, é muito carente de informação, é muito carente de apoio. Há uma carência cultural, né? Em cima da mulher, em cima das mães. Por outro lado, eu tomo muito cuidado para não levantar a bandeira do feminismo, né? A ideia é assim, que você falou, mãe e empreendedora. Mãe empreendedora não é aquela que tem um computador na mão e uma panela na outra. Sim. E ainda existe muito essa associação, né? Muito. A mãe empreendedora, eu gosto de definir como aquela pessoa que resolve dar continuidade à sua carreira, ir atrás dos seus sonhos pessoais e profissionais sem abrir mão dos seus filhos, né? Então, assim, não é panela. Tudo bem cozinhar, a gente vai cozinhar se precisar cozinhar, mas a diferença é que, assim, é mais o foco em duas atividades. É mãe e é empreendedora. São duas atividades muito desafiadoras, as duas. Então, por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação. Falando um pouquinho do marketing, né? Qual é a principal diferença do marketing digital comum, né, das empresas para o marketing digital, no caso das mães empreendedoras? Tem uma grande diferença, né? Eu acabei não falando do livro, mas assim... É verdade, a gente vai falar sobre isso ainda. O objetivo do livro vou juntar as duas perguntas. Tá. Trazer para a realidade de nós, mães empreendedoras, nós temos pouco tempo. No começo, nós temos pouco recurso, pouco conhecimento. Então, não adianta querer trazer o universo de estratégias de digital que a gente vê nas empresas maiores. Não adianta você chegar para uma mãe e falar de SEO, de estratégia de mídia, link patrocinada, de segmentação, CRM, não adianta que não vai ficar nada. Ela não entende e ela não tem tempo para entender. Então, assim, o objetivo hoje da empresa, qual é a diferença? É pegar tudo que existe e trazer para a realidade de tempo, de orçamento, de recursos e para a linguagem das mães. Né, trazer para a realidade delas. Então, é um marketing digital diferente. Marketing digital não é digital em qualquer lugar? Mas é adaptado a um público diferente. E você falou também que é muito importante você conhecer os objetivos, né, daquela mãe, daquela mulher, porque muitas vezes ela não quer crescer muito, né? Como é que funciona isso? Ela te procurou? Quais são os primeiros passos, assim? Tá, eu tenho um sério problema com o mercado quando fala que vai te dar uma chave de sucesso em 5 passos. Fórmulas prontas, Fórmulas mágicas em 6 passos. Não existe, porque assim, cada negócio é único. Sim. Né? As mães que me procuram são mães de 25 a 50 anos. São empreendedoras que a gente chama ou por oportunidade, que optou por empreender porque viu uma oportunidade, ou por necessidade, assim. Tem filho, perdeu o emprego, que é uma situação que o Brasil está enfrentando com certa frequência. Tem que se virar e ela acaba virando empreendedora e vai crescendo. Então, assim, o público é o mais diverso. Por isso que não dá para você dar uma fórmula mágica, né? Cada um tem sua história, tem o seu objetivo. Tem mãe que quer começar pequeno, depois quer deixar os filhos e quer crescer. Se empolga, se anima, muda o objetivo. Tem mãe que começa a crescer e quer voltar para trás, porque... Não quer perder ali, né? Aquele controle. Então, assim, é um público bem diverso. É um universo muito grande. Hoje a gente sabe que nós, mães empreendedoras, somos em torno de 8 milhões. Então, assim, e está crescendo, né? É um mercado muito grande. É um mercado muito grande. Por questões culturais, que estão um pouquinho melhores, óbvio. Por questões de oportunidade, a gente sabe que no mercado de trabalho, a mulher ela acaba sendo pior remunerada do que um homem que tem as mesmas características e preparo, né? Então, saiu uma pesquisa recente. Com 21 anos, a mulher ela recebe 15% a menos do que um homem. Com 35, que é a minha idade, ela recebe quase 40% a menos. Existem muitas empresas, a grande maioria por cultura, que acaba limitando as oportunidades porque sabe que a mulher vai parar para licença. Então, assim, tudo isso já tem sido um incentivo. Eu falo que o Brasil é o maior incentivador de mães empreendedoras, infelizmente, da pior forma. Mas então esse público está muito crescente. Por isso também que eu resolvi voltar a minha empresa para esse público. Assim como todas as mães, como todo empreendedor que tem que buscar um negócio que é crescente, eu vi nesse público um público crescente e vi como oportunidade de me ajudar e ajudar elas também, né?
Bacana. E o que a gente mais vê é que quando uma empresa... Dificilmente uma empresa começa e dura mais do que 5 anos, né? Por que que isso acontece? Tem estatísticas, variam, né? Mas tem estatísticas que falam que 6 empresas em 10 fecham em menos de 5 anos. Planejamento, muita, né? Planejamento. Planejamento é o básico. O que eu mais ouço das mães, e normalmente são mães que muitas vezes não tem nem funcionário. A empresa é ela, né? Então, ela faz do café até todo o resto. E muitas falam, mas eu não tenho tempo para fazer planejamento. Assim, você planeja uma viagem. Você tem tempo para planejar uma viagem. Você vai no mercado, você vai comprar um pacote de bolacha e você vê que a bolacha está mais barata. Você faz planejamento no mercado, você não vai fazer para o seu negócio? Sim. Né? Orçamento, não tenho tempo para cuidar do orçamento todo mês. Tem que ter. Você tem que saber o que está te trazendo de receita e o que está te trazendo mais custo. Você tem que fazer esse equilíbrio. Porque senão a empresa é muito assim, você se envolve nas atividades, e são muitas que a gente sabe, a gente produz, a gente entrega, a gente calcula, enfim. Sim. Mas esse tempo tem que ser uma premissa para a sua empresa dar certo. É planejamento e financeiro. E esse planejamento também vai ter um auxílio no seu livro, né? Quem lê, conta pra gente, a pessoa vai escrevendo, como é que é isso, né? No final ela já vai ter uma ideia ali do negócio, né? Por ser mãe empreendedora, sabendo que a gente não tem tempo para fazer curso, para ler, etc., eu criei um livro bem enxuto, com 8 etapas, e conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai, sem perceber, construindo o nosso planejamento da empresa. Virou a última página, você está com o seu planejamento pronto. E assim, não é o planejamento das empresas, é o planejamento da sua empresa. É uma leitura descontraída, porque o tempo todo a gente faz uma brincadeira com a maternidade. Então, se eu falo para você que você tem que conhecer o seu negócio, por quê? Você não tem que conhecer seu filho? Se seu negócio é seu segundo filho, você tem que conhecer o seu negócio. E é legal que assim você traz, né, para a realidade da mãe, e ela consegue associar e entender melhor, né, tudo. Porque assim, na prática, são muitos conceitos, né? Igual você falou, se você chegar jogando todos esses conceitos do marketing, enfim, a pessoa vai ficar ali, né? Não vai absorver tudo, não vai conseguir entender bem. E desiste, né? E desiste. Assim, tem projetos que eu pego, e meus projetos eles duram 1 mês aproximadamente. Mas que eu procuro ficar um tempo a mais para garantir que a pessoa entendeu e ela vai seguir sozinha, né? Então, assim, o meu objetivo é pegar na mão dessa mãe, ajudar ela, depois soltar a mãe e ela segue sozinha. Ela não vai ficar dependendo de você durante um grande tempo. Acho que o principal, você vai falar qual é o diferencial, né? O principal é você ensinar na prática. Então, assim, se esse projeto durou 1 mês, a gente tem 4 encontros virtuais por Skype por semana. Isso também facilita muito a realidade de mãe, né? Que não tem tempo para se deslocar em São Paulo, etc. Nesses 4 encontros, são feitas 4 entregas do seu planejamento. E nessa entrega, você tem uma aula de marketing digital da sua empresa. Você já começa a criar e já gerar resultado para sua empresa numa entrega que a gente faz em conjunto. Então, isso atende muito a quem não tem tempo, a quem vê os termos são muito confusos. Sim. Então, no dia a dia fica bem mais fácil. Você sabe que aqui, assim, eu não sou mãe, mas eu tenho meu negócio, e uma das dificuldades que eu sempre senti foi essa. Eu já trabalhei com algumas empresas para fazer algumas ações de marketing, enfim, só que eu nunca consegui entender nada como funcionava. Nunca viraram para mim e me explicaram, olha, isso aqui é isso, sabe? Então, o que eu me sentia era que eu estava sempre presa a elas, que eu nunca ia conseguir soltar, porque era feito as ações específicas, mas ninguém me ensinava nada. Então, esse é um diferencial também, né? Porque a pessoa vai, como você falou, aprender a andar com as próprias pernas, né? Até porque, assim, não adianta você querer segurar que ela não vai ficar o tempo todo com você. No momento, ela vai sair. É melhor que ela saia bem preparada. Assim, independente de eu ter o meu negócio, eu queira que ele dê certo, que ele gere receita e lucro no final do mês, eu tenho uma preocupação, visão, valores da empresa, de ajudar mesmo, né? Da forma como eu já fui ajudada, eu quero ajudar também. Quero ajudar essas mães a andarem sozinhas. Até porque esse negócio tende a evoluir, enfim, elas vão querer fazer novos projetos, enfim, e vão poder contar com você novamente. Né? Lembrando que nesse último ano, quem garantiu uma melhoria nas taxas de desemprego foi o pequeno empreendedor. Então, assim, vamos ajudar o país também, né? É verdade. E me fala uma coisa, já aconteceu de algum outro tipo de empresário te procurar, outro tipo de perfil, né? Porque você começou com esse foco, né, em mães empreendedoras,
Mas aí, você sentiu que outros setores também tinham essa carência? Sim, eu comecei com mães, primeiro para atender a minha disponibilidade de tempo e as minhas prioridades, né? Provavelmente mães entenderiam uma empresa que funciona 100% online, Sim. né? Ao longo do tempo, eu consegui ganhar um pouco mais de flexibilidade, porque a minha filha deu uma crescida, enfim, já começou a ir para a escola. E aí, pequenos empresários homens gostaram da facilidade da linguagem, né? Da forma como a entrega era feita. Então, a gente começou com mães empreendedoras. Minha empresa completou agora 5 anos também, 5 meses, é super recente. Super recente. Mas a gente já começou o projeto com homens empreendedores, pequena, média empresa. E agora a gente está evoluindo, eu estou voltando, entre aspas, para as grandes empresas. Porque eu vivi 10 anos nas grandes empresas do Brasil e um pouco de tempo aqui nos pequenos. E a ideia é fazer uma ligação entre esses dois Fazer pontos. esse meio de campo, né? Eles conversarem melhor, porque o pequeno muitas vezes trabalha pro grande, né? E eles não se entendem. Então, existe, né, uma dificuldade de comunicação ali, né? Entre o pequeno e o grande, muitas vezes, né? Quando eu já fui do outro lado, né? Sim. Quando eu vim para esse, aí você vê como funciona, né? Sim. O que você queria que o outro lado fizesse não faz o menor sentido. E você acaba entendendo também por que muitas vezes o outro lado não faz daquela maneira. Porque não dá certo. Por que aquela ação de marketing não dá certo com os vendedores? Porque você não entendeu o vendedor, você tá fazendo tudo errado. Isso que é legal, né? Você tem hoje essa visão mesmo dos dois lados e pode intermediar aí, né? E como é que é, assim, o tipo de trabalho fazendo essa intermediação? Meu objetivo, assim, sempre focado na minha especialização, que é marketing e vendas online. Hoje, a venda online, ela se tornou muito popular. Vende quem quer. Você abre um perfil no Instagram e fala que tá vendendo, né? Sim. É muito fácil. E muitas marcas com franquias, etc., viram os seus vendedores trabalhando a marca talvez de uma forma que não era legal. Fazendo uma estratégia e representando essa empresa de uma forma que não funciona. E aí começou a gerar um conflito, né? As empresas hoje estão num grande ponto de interrogação. Como que a gente vai lidar com esse público que saiu independente e autônomo, cuidando da nossa marca? E querendo ou não, fala da marca, né? Não E tem falar como. da marca, às vezes usa um logotipo antigo, não tem a preocupação com os valores da empresa, porque não tem um vínculo com a empresa, né? Sim. Então, essa ligação é importante para os dois lados. Um, para o empreendedor crescer melhor e não gastar só dinheiro, faz mídia online, não sabe nem o que está fazendo. E outra, para a grande empresa ter uma melhor gestão do que é feito, né? Verdade. E me fala uma coisa, redes sociais. Como é que você encara tudo isso, né? A gente sai várias matérias, vários estudos falando que o brasileiro é o povo que usa pior a rede social, que não sabe como utilizar. O pessoal da produção tá aqui, ó, balançando a cabeça, concordando. Por que você acha o que eles estão errando? Como usar a rede social a favor do seu negócio? Assim, tudo é culpa da falta de conhecimento, foi o que eu falei. É um fácil acesso, mas tem muita falta de conhecimento, que não é só popular. Grandes empresas cometem grandes erros por falta de conhecimento. O público que mais me procura exatamente com essa frase. Tá todo mundo online, eu sei que tem que estar online, como é que eu faço para abrir uma conta aí? O que eu posto? E assim, a rede social, ela é a pontinha do iceberg, né? Cada rede social... E quer estar em todas. E acaba não conseguindo Isso é um problema, né? Porque cada dia surge uma nova. E aí, quando a pessoa está se acostumando com aquela, surge outra. E ninguém sabe como usar nada. Enfim, fica maluco. E acaba também gastando muita energia naquilo, né? E principalmente no caso das mães que não têm muito tempo. Às vezes desperdiça energia e o tempo no lugar errado, né? Cada rede social, ela tem um propósito, né? Então, assim, o Instagram é mais voltado... Um Pinterest é mais voltado para a imagem. Sim. Um Twitter é mais voltado para você dar uma chamada rápida, ou para um texto maior, ou para uma página de compras, enfim, mas é uma chamada mais rápida. Você tem que entender onde está seu público, né? Meu caso, por exemplo, que a gente estava conversando, eu vendo um conteúdo, eu não trabalho com imagem. Sim. Né? No entanto, eu tenho que estar no Instagram, porque o meu público está lá. Acontece muito isso comigo também. O meu foco é o meu conteúdo. Só que o meu público maior tá no Instagram também. Então, você tem que arrumar uma maneira... Usar a criatividade para transformar o conteúdo numa imagem, né? Para que possa alcançar aquela pessoa e até levar para outros lugares, né? Onde eu deveria estar? Num Twitter. Que eu comecei. Mas as minhas mães, o meu público, mesmo o pequeno empreendedor, não tá no Twitter.
Então, não adianta ou eu querer estar em todos, ou eu selecionar a rede errada. Então, o brasileiro usa mal, porque ou ele quer estar em todas, ou ele escolhe errada. Sim. O segredo, aí vai uma segunda dica, assim, onde está seu público? Quem é o seu público? É a principal pergunta. É isso que eu ia falar. Homem, Muitas vezes a pessoa nem sabe exatamente qual que é o público porque principal, assim, né? atirar para todo lado, você não acerta ninguém, Sim. né? Então, assim, são homens, mulheres, que faixa etária, que hobbies, que tipo de atividades gosta. E você, mas vou focar num público pequeno. Muitas vezes você vai tirar muito mais retorno de um Com público certeza. pequeno, que tem uma chance muito maior de comprar de você, do que você querer atingir todo mundo e não atingir ninguém. Isso é muito que acontece também com esse negócio de influenciador digital, né? Que agora tudo é influenciador digital nessa vida, né, gente? E isso acontece muito. Inclusive, ontem eu estava numa reunião e a gente estava conversando sobre isso. Que essa segmentação é muito importante, porque você pega, de repente, pessoas que têm milhões de seguidores e é como você fazer uma propaganda de massa, né? Não significa que ela vai influenciar todas aquelas pessoas, né? E às vezes uma pessoa que tem um público bem definido, até menor, mas bem definido, vai atingir muito mais, né? Até assim, massas são para empresas já consolidadas, Sim. né? Marcas maiores que o objetivo, elas não precisam nem mais investir tanto em vendas. Sim. Simplesmente na marca. Não é o caso nosso, pequenos, médios empreendedores, né? A gente precisa focar melhor a nossa verba, porque ela não é grande. Então, não adianta a gente querer atirar para tudo que é lado e tudo que é rede, né? Ó, a Isabela Lopes está mandando aqui pra gente uma perguntinha. Ela quer saber, ela falou que ela tem uma ideia de começar a empreender, que ela foi mãe recentemente. Por onde que ela deve começar e como que ela faz esse planejamento. Primeiro, vou te dar a dica para entrar em contato com a Content. Né, Caia? Essa tem que ser a primeira. Por favor. Mais uma diquinha aí rápida para ela poder começar, saber por onde. Ela falou que não sabe, ainda não definiu em que área que ela quer atuar, então aí fica aquela dica, né, que você já tinha falado. Um conhecimento que ela já tenha, né, alguma facilidade. Então essa é a primeira coisa, Qual né? o nome dela? Isabela Lopes. Isabela, tudo bom? Olha, Isabela, a dica que eu tenho, além dessa, de você começar por algo que você já conheça, primeiro que você tomar a decisão de empreender já é 50%. Mas 50% não é 100%. Muitas pessoas têm a vontade, mas acabam não começando. Tirar do papel. Na verdade, assim, é engraçado. Primeiro você põe tudo no papel, depois você precisa tirar tudo do papel. Ter uma ideia, tenha outras ideias, não para aí, né? Faz o que a gente chama de um brainstorming. Então, você teve uma ideia, tenta tirar mais umas 4 ideias dessa, coloca no papel. Comece a estudar um pouco quem já faz isso, como faz, quem são as referências, segue essas referências no mercado, Como fazer um diferencial, né? O que você vai oferecer de diferencial? Eu, por exemplo, eu levei 3 meses para planejar a minha empresa. Óbvio, como eu trabalho com isso, eu fiz um planejamento bem redondinho. Eu gastei tempo, no meu logo, eu gastei tempo nos valores da minha empresa, na estratégia, onde eu ia estar. Mas assim, como eu tinha que acabar minha licença e abrir a empresa, em 3 meses eu consegui fazer isso, acordando de madrugada e cuidando dela durante o dia. Tem esse detalhe, gente. A Camila acorda que horas? 4. 4 horas da manhã para trabalhar, tá? Não é brincadeira, não. Então, assim, tenha mais de uma ideia. A primeira dica, tenha mais de uma ideia. Coloque tudo no papel, estude. Então, assim, pesquisa um pouco sobre quem é seu público, que é o principal. Essa ideia que você teve, atenderia que público? E mais, como você poderia atender esse público melhor que os outros para fazer com que essas pessoas te procurem e não procurem as outras, né, os concorrentes do mercado? Então, assim, acho que por enquanto o que eu posso te dar de dica principalmente resumida, é muita coisa, né? Mas resumidamente é isso. E para saber mais detalhado, ela pode te procurar também, Com né? Para certeza. conversar, para entender o livro melhor. logo tá saindo. Olha, e ele mais vai fácil ajudar ainda. bastante. Qual é a previsão de lançamento do livro? Já tem? A previsão depende da minha filha. Porque ela resolveu agora acordar 10 vezes por noite, né? Então, se eu vou dormir às 11 e acordo às 4, entre 11 e 4 eu levanto umas 8 vezes. E a produção depende disso. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu imagino que no máximo em 1 mês eu vou lançar o e-book. E aí, se der tudo certo, eu vou lançar a versão impressa. Ah, então tá próximo. Tá quase. Pode esperar que já chega o livro dela. Cá, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para conversar mais um pouquinho com ela.
nós acreditamos que a educação é de verdade a única e possível ferramenta para construir uma sociedade melhor. Os Prêmios Santander Universidades, eles foram criados em 2005 para valorizar as ideias criativas de dentro das universidades. Considerado já por toda a academia como um dos principais prêmios de reconhecimento ao talento do universitário, do professor, do pesquisador brasileiro. Nós temos 4 grandes premiações, que são empreendedorismo. O Prêmio Santander tem ajudado não só com o financiamento dos vencedores, mas especialmente com a capacitação de milhares de empreendedores universitários brasileiros. O meu projeto se tornou um produto de sucesso exportado para o mundo inteiro. A premiação de ciência e inovação. Esse é o ponto principal, de focar uma ciência de boa qualidade com a inovação. Temos o prêmio de Universidade Solidária, que valoriza os melhores projetos de renda sustentável para populações de baixa renda. E, por fim, o Guia do Estudante, que é um projeto de reconhecimento à gestão da universidade. E esse ano a gente tem uma novidade importante, que nós vamos dobrar o valor dos Prêmios Santander de 1 para 2 milhões de reais, além das bolsas presenciais na Babson College. Ganhar esse prêmio, principalmente o curso na Babson College, me abriu muitas portas. Para estimular as inscrições, nós fazemos um planejamento atrelado a tipo de materiais que a gente quer fazer chegar nas universidades. Recebemos um kit e uma carta convite e também um folder com a explicação sobre os prêmios. Os nossos parceiros são absolutamente fundamentais e estratégicos na condução e na credibilidade que o prêmio conquistou ao longo de todos esses anos. Eles que fazem todo o julgamento de todos os projetos que são inscritos. Esses prêmios têm uma importância fundamental para motivar a nossa comunidade científica a apresentar projetos tendo um foco que é o desenvolvimento. Incentivando novas pessoas de talento a crescerem, a empreenderem. Poder, de fato, fazer parte da transformação do Brasil, na medida que a gente possa apoiar os grandes projetos do país e os grandes projetos das universidades brasileiras. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Estamos de volta com o programa Dicas da Rafinha. E para quem perdeu o primeiro bloco, a gente está aqui com a Camila Sobral, que ela é fundadora da empresa Contente Consultoria. E ela está falando com a gente aqui sobre mães empreendedoras, marketing digital, enfim. Então, manda suas perguntas, né? E tem uma coisa aqui que eu queria contar para vocês. Na semana passada, quem assistiu o nosso programa, a gente recebeu aqui a Doutora Brincadeira, né, Daphne Herrero, e que esse projeto, esse Doutora Brincadeira, foi você que criou, né, Cá? Como é que foi isso? Queria que você contasse um pouquinho a história, como é que foi essa criação, enfim, porque tá bombando, né, na internet. Na verdade, eu não criei nada, né? Uhum. A Daphne, ela tem um talento que vocês já viram. Verdade. É uma profissional excelente, muito rica, muito dedicada. Sim. Na verdade, eu ajudei ela a achar os caminhos, né? Sim. A gente, na verdade, ela me procurou, falou que precisava, né? Assim como muitas mães me procuram, que precisava dar uma ajustada na forma como ela se põe, né? O trabalho dela, enfim. E aí a gente fez um projeto de 1 mês, que é como a gente faz. Conversamos muito, assim, como eu sempre faço, eu suguei ela de informação, porque assim como o marketing digital para ela, ela sabia quase zero, eu, a respeito de saúde, fisioterapia infantil, sabia menos ainda, né? Então, na verdade, foi uma troca muito rica. E aí eu conheci tudo, o que ela queria fazer. Então, assim, o que você faz? Qual o seu objetivo? O mais legal é que, na verdade, no meio do caminho, surgem uma série de questionamentos que a própria pessoa não se faz, às vezes. Verdade. A gente falou sobre isso, né? Então, assim, mas o meu objetivo é esse. E o que você faz para chegar nesse objetivo? Você está procurando? Enfim. Quando ela comentou comigo que ela tinha uma metodologia da brincadeira para desenvolver as crianças, e eu percebia que era uma linguagem difícil e delicada, muitas vezes, né, para lidar com os pais. Então, eu pensei, por que a gente não cria a Doutora Brincadeira? Para simplificar essa comunicação, né? É uma personagem que aproxima, que resume bem qual é a atividade dela. E aí a gente usa bastante as redes sociais para informar mesmo, porque o assunto que ela trata, ele tem um monte de mitos, tem um monte de inverdades, é muito desconhecido ainda, né? Verdade. Então, ela gostou da ideia, a gente foi buscar o logo, a gente foi buscar alguns valores da empresa dela, a gente criou a presença social, onde ela ia estar, né, que a gente conversou. Com que frequência ela deveria postar. E o mais curioso foi o que eu falei, adaptar para a realidade de uma pessoa que não tem especialidade no assunto e que tem pouco tempo. Então, a gente criou ferramentas e rotinas que funcionava para ela. Que momento do dia você vai postar? Que momento do dia você está mais disponível? É melhor que seja tal horário, mas se você estiver disponível nesse, é melhor nesse. Porque tem também tudo isso, né? Essa questão do horário, dias, né? É importante, eu sempre ouvi isso pro YouTube, que é uma área que eu trabalho bastante, que é importante você criar uma frequência e informar as pessoas que dia você vai estar lá, que horário você vai estar lá, se possível, porque isso ajuda muito a pessoa a te procurar, né, a te encontrar. Isso também funciona no caso das mães empreendedoras. Com certeza, porque assim, você tem até para evitar problemas até jurídicos, né? Então, assim, eu tô procurando aquele serviço, ele não tá me atendendo no Facebook. Putz, mas você viu que lá o atendimento é de tal a tal horas? Ela vai te responder. Sim. Mas é que é sábado. Deixar sábado, bem claro, né? O que é combinado não sai caro, Sim. né? Então, assim, isso são algumas coisas que ajudam também a ter um negócio que funciona. Hoje em dia, a palavra-chave, o segredo de sucesso de uma empresa, a gente fala, é experiência. As pessoas não compram produto. Se você vende produto, esquece. As pessoas buscam experiências. O produto é uma consequência. Se você der uma boa experiência, um bom atendimento, então, se você entregar o que você prometeu, ou além do que você prometeu, se você estiver ali no horário que você prometeu, já é meio caminho andado. Sim. Né? Legal. E é muito verdade isso, porque todo curso que eu faço, buscando mais informações sobre redes sociais, porque eu trabalho diretamente com isso. Então, como a gente falou, cada dia surge uma nova rede social, a gente tem que saber como trabalhar em cada uma. É uma linguagem diferente para cada uma, né? Enfim, a gente fica surtado com tudo isso. E todas elas falam sobre isso, sobre você cumprir essa expectativa, né, que o seu público, que o seu cliente, no caso,
gera em cima de você, A gente né? até faz uma brincadeira, assim, se você tá... Não, a gente fala muito de rede social, mas assim, existe e-mail marketing. E-mail marketing parece que é uma coisa antiga, velha, mas ele é a ferramenta que mais dá retorno em vendas do que qualquer outra. Sério? Porque se você segmenta bem, você oferece... Então, assim, a pessoa comprou um tênis, oferece uma meia. A pessoa te comprou um perfume, dali X meses, oferece um outro para repor. Se você faz uma coisa bem feita, a chance de vender de novo ou de vender é muito maior. O que acontece muito, eu compro muito online, eu sou super adepta das compras online. E o que acontece muito comigo é que eu compro alguma coisa e aí em seguida eu recebo, tipo, um desconto devido à minha compra. Isso é para eu comprar novamente. Isso também é meio marketing? Isso te agrada, né? Não é uma coisa... Não é Muitas que você, vezes eu falei assim, já que eu ganhei esse desconto, vou voltar lá e comprar aquilo que eu queria. Não é que você comprou uma bolsa e te ofereceram um pé de pato, Não, né? É uma coisa que faz sentido. Então, o segredo hoje é esse. A gente brinca assim, não só em redes sociais, mas... 80%, 20% venda, 80% conteúdo. Não adianta você ter você produz artesanato, ficar lá toda hora postando, 5% de desconto. As pessoas não estão na rede social, as pessoas não estão online para isso. Elas estão por 3 motivos, que é para se entreter, para se informar e para se relacionar. Sim. Quando você faz isso, indiretamente elas vão comprar o seu produto. E muitas vezes também pode ser uma estratégia legal, mostrar como aquilo funciona, onde você pode usar aquilo, enfim. Eu vejo isso muito na parte de beleza, de moda, beleza. As marcas procuram muito isso, até as grandes marcas, que a gente mostre aquele produto em ação para criar mesmo essa experiência, né? E a pessoa vir a comprar. Por exemplo, no caso da Doutora Brincadeira, muita gente falou, nossa, mas marketing para uma fisioterapeuta faz todo sentido. Até porque ela é uma mãe empreendedora, ou ela é uma empreendedora como todos nós. Ela tem o trabalho dela, né? E ela tem que mostrar o trabalho dela de alguma forma. E no caso dela, não adiantaria ela colocar lá, tem uma consulta de fisioterapia por 10% de desconto, zero de valor. É verdade. Agora, quando ela posta um conteúdo mostrando a evolução, que é incrível, porque eu sou fã, mas a evolução de uma criança, como você pode fazer, para quem é mãe recente, nova, que nem eu, para desenvolver melhor seu filho, etc. Isso é muito rico. Tudo que vai acontecer de bom e retornar para ela tá por trás disso, né? Sim. E mostra mesmo essa questão do diferencial também, né? Da metodologia, enfim. É uma maneira muito mais agradável, né? De você mostrar tudo isso do que você sair só falando e a pessoa não vai absorver aquela informação, né? Com certeza. Me conta uma coisa. No caso dos homens que te procuram, tem algum segmento específico ou não? Já veio gente de todos os tipos? O que você acha que desperta neles assim, o interesse para procurar uma consultoria que, no caso, começou voltada para mães empreendedoras? Qual é o diferencial que agrada a eles? Na verdade, acho que tem 2 diferenciais. Consultoria o nome já assusta, porque normalmente é um produto caro, né? Sim. Aquela história, nossa, mas eu não tenho verba nem para comprar a produção do meu produto. Como é que eu vou ter verba para marketing, para consultoria de marketing? Então, assim, o primeiro ponto eu consegui adaptar, já que eu escolhi um público de iniciantes, de empreendedores, eu consegui criar um produto que cabe no bolso. Sim. Isso chama atenção? Chama, né? Assim, é minha chance. E isso também é essencial, né? Porque a pessoa, como você falou, tá começando uma empresa, tá começando um novo negócio, não vai ter uma verba muito alta disponível, né? E a linguagem simples, né? Não é aquilo de você falar um monte de palavrão que a pessoa não entende nada. Então, acho que o fato de eu começar uma conversa com uma linguagem mais simples, mostrar que aquilo é sim para o pequeno, porque muita gente fala, mas marketing digital não é para o pequeno. Aliás, ele é para o pequeno, porque é uma forma mais barata, é uma forma mais rentável. Se não é para o pequeno, não é para ninguém. Verdade. Né? Então, assim, o público que me procura masculino, ele é diverso também, porque no final das contas me procura porque é o que cabe no bolso e é o que se identifica, é o que ele consegue entender. E, assim, essa é uma deficiência não só dessa informação, não só para mães, né, para mulheres, mas também para o pequeno empreendedor, né, porque falta essa informação sobre planejamento, como a gente estava conversando, às vezes você começa uma coisa no impulso ou começa naturalmente, que a vida vai te encaminhando para aquilo e você mesmo não sabe quais são os principais pontos do seu negócio. A gente estava conversando outro dia e a Camila me perguntou, me fez algumas perguntas e eu falei,
poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, é realmente muito importante, porque você vai saber vender seu peixe também, né? Você vai fazer você melhor, conhecer né? muito bem, você vai saber vender melhor. Investir seu tempo melhor, Sim, né? Verdade. Então, porque o que acontece muito é que as pessoas vão batendo cabeça, né? Vão aprendendo na raça. E isso é uma das principais causas, acredito eu, de muitas delas não terem sucesso, né? Ou de muitas pessoas não começarem. Sim, também. Ver Assusta, né? casos de insucesso Verdade. e acha que não é pra você. Acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Eu até brinquei com a Rafa, assim, eu achava que, como eu falei pra vocês no começo, pra ser empreendedor você tinha que nascer com algum dom especial, né? Isso jamais era pra mim. Eu era uma pessoa muito básica pra ter essa criação. Na verdade, veio essa oportunidade, necessidade e surgiu. E acho que vem muito do perfil também de comportamento. Eu brinquei com ela que uma vez um chefe que me contratou falou: você sabe que eu te contratei porque você corre? E ele não me contratou para correr, porque eu também não corro tanto assim. Eu falei, mas por quê? E é de fato, o corredor muitas vezes precisa de disciplina. Você acordar 4 horas da manhã, ficar na largada 1 hora embaixo da chuva, no frio de julho, não é fácil. Tem que querer muito. Você não tá aguentando os 21 quilômetros e tem que encarar uma subida, ainda falta mais 15 quilômetros. É uma coisa que requer determinação, foco. Todo esse comportamento pessoal que a gente tem na nossa vida, a gente leva para a empresa. Com certeza. Né? Então, o fator de sucesso também, é claro, ter um apoio da família ajuda? Ajuda muito. Você ter um planejamento financeiro para investir no começo, apesar de que eu comecei a minha empresa com 0 de investimento, ajuda. Mas você ter um perfil é muito pessoal. Tem um romance, né, em torno do empreendedorismo materno. Não é um mar de rosas. É duro. Você dorme muito pouco, você come muito pouco. No meu caso, eu optei por eu cuidar da minha filha, eu cuidar da minha casa junto com meu marido, que ali a gente não faz segregação nenhuma, e eu cuidar da minha empresa, né? Nossa, que hora você faz isso? Nas 24 horas do dia. Dá um jeito. Não é? Então, assim, depende muito de mim. Então, tem que depender muito de você. Você tem que querer muito. Você tem que ter um objetivo final muito grande. Sim, e você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é o apoio familiar. Eu acredito que você teve isso, muitas mulheres têm, mas infelizmente eu acho que é a minoria, né? A maioria ainda sofre um pouquinho também com isso, né? Ah, com certeza. Assim, tem os preconceitos também, a questão cultural, né? Quando você fala que você é mãe e você resolveu empreender, as pessoas já te olham diferente. Verdade. Né? Até que você prove o contrário. A família ajuda muito, mas eu conheço muitos casos das pessoas que eu converso, das pessoas que eu atendo, que é perfeitamente possível, sim, você conseguir fazer isso. Tem um livro infantil, né? Que agora eu estou muito no universo infantil, que acho que o cara quis ser escritor e a família nunca apoiou que ele fosse escritor. E aí ele fez um livro só de imagens, né? Que minha filha não lê ainda. E no começo do livro, ele disse: muito obrigado por me apoiar, os meus pais. Hoje eu sei que é preciso muito amor para fazer isso, né? Você apoiar sem concordar. Então, assim, e ele não tinha apoio, ele foi. É possível? É possível. Você vai precisar de um pouquinho mais de coragem, mas dá. Mas dá. E com as dicas certas, né? Com coragem, com as dicas certas, dá tudo certo. Com certeza. Gente, é sério, eu também sempre achei isso que você falou sobre empreendedorismo, que a pessoa tinha que nascer com esse dom, enfim, tinha que estar na veia mesmo. Mas não, né? Você pode, se você tiver uma boa ideia, fizer um planejamento direitinho, né? Se fizer tudo redondinho, invista um pouco mais de tempo, né? A gente estava dando uma dica aqui. Gaste um pouco, às vezes você não tem, mas tenta 1, 2 meses, porque você vai ganhar tantos meses depois. Normalmente uma empresa, para ela gerar lucro, ou pelo menos para ela empatar, ela leva de 2, 3, 4 anos. Se você faz um redondinho, assim, em 6, 7 meses, provavelmente eu vou conseguir começar a gerar um lucro interessante que eu não esperava. Vale a pena você gastar um tempo. Você gasta um tempinho a mais no começo, mas economiza muito durante o processo. Dá 10 para frente. Evita, né, de você cometer vários erros e ter que voltar, começar tudo de novo, enfim. E assim, o que é planejamento? É isso que a gente estava conversando. O que você vai fazer? Você sabe fazer? Você vai precisar de um recurso? Isso é uma outra dica muito importante. Quando você abre um negócio, é importante que, assim, a entrega principal, o core do negócio que a gente fala, tem que ser um conhecimento que você tenha. O resto, ou você aprende mais ou menos, ou você terceiriza. Mas o principal, você tem que saber fazer.
Isso é uma regra fundamental. Não adianta, porque assim, se você terceiriza 80% do que você entrega, e por alguma razão deixou de te entregar, acabou a sua empresa. Verdade. Parou de funcionar. Você fica muito na mão dos outros, né? Então, assim, de novo, vamos usar o 80-20. 80% você tem que dominar e tem que depender de você. 20% você se vira. E essa é uma dica ótima para quem tá em dúvida, como a Isabela, que mandou uma mensagem pra gente, tá em dúvida do que escolher, né? De que lado seguir. Então, essa é uma dica bem legal, né? Pra ela começar e ter um norte, né? E assim, quem tá assistindo a gente, mães empreendedoras, mães que querem empreender, querem conversar com você, querem entender melhor esse negócio, deixa um contato pro pessoal, para que eles possam te encontrar, enfim, poder conversar melhor com você sobre isso. Tá bom. Eu tô nas redes sociais, né? Que a gente falou muito aqui. A gente tem um perfil no Instagram, que é @ContentConsultoria. @ContentConsultoria também no Facebook. Ou vocês podem me mandar um e-mail para camilasobral@contentconsultoria.com. E o nosso site, www.contentconsultoria.com. Diariamente nas redes sociais tem dicas numa linguagem mais fácil. Pode comentar, procurar. Eu gosto de falar sobre assunto, eu gosto de dar orientação, eu gosto de aprender, porque tem uma troca muito rica. Muito. Então, fiquei super à vontade que a gente troca informação. Cá, muito obrigada. Acho que o pessoal Obrigada a você. conseguiu, assim, ter dicas muito valiosas hoje aqui, né? Deu para dar uma animada em quem tá lá em casa, assim, tava um pouco... Tem vontade de empreender, mas tem aquela desconfiança, falta aquela coragem, né? E eu vou te dizer, hoje eu durmo pouco, eu como pouco, eu sou uma pessoa muito mais feliz do que eu era antes. Tá vendo? Então, não tem que ter medo de mudar, né? Porque, às vezes, a gente tem muito medo de mudar, de sair dali da zona de conforto, mas é o passo que falta pra gente ser realmente feliz. Tem pessoas que ficam anos infelizes, né, nos seus trabalhos. E, principalmente, Rafa, uma coisa assim, tem dias que dá vontade de parar, tem dias que dá vontade de chorar, tem dias... Se nesse dia você supera, tem muitos outros dias melhores. Então, com certeza. Não é sempre um mar de rosas, mas você tem no equilíbrio, vai que vai. É isso aí. Então, ó, se você tem vontade de empreender, coragem, faça um planejamento certinho e qualquer dúvida podem procurar a Camila, ela já deixou os contatos aqui. E eu vou deixar também o contato dela no nosso Instagram, que você já sabe, é Programa Dicas da Rafinha com PH, e o meu, Dicas da Rafinha com PH também. Cá, muito obrigada. Obrigada a você, e já tá convidada Rafa, a voltar aqui com certeza, no programa. Sempre. Tá bom? Obrigada. Imagina. E é isso, gente. Obrigada por assistir a gente aqui nessa quarta-feira e até semana que vem. Cá, eles querem... Pessoal, tudo bem? Primeiro mão na massa aqui do canal. E hoje eu vou ensinar vocês, na verdade eu não vou ensinar, né? Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de organização. Eu vou organizar junto com vocês a minha penteadeira camarim aqui do estúdio Dicas da Rafinha. Então, se você quer saber o que eu vou usar, como é que eu vou organizar minhas gavetas, minhas maquiagens que eu trouxe pra cá, então é só continuar vendo esse vídeo. Os batons. Para organizar os batons, vocês viram que eu aproveitei alguns acrílicos que eu já tinha. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu resolvi organizar as minhas gavetas. Assim, o primeiro passo para qualquer organização de qualquer coisa que você vai fazer, eu acredito que é você pegar os itens que você tem e separar por grupos, né? Por famílias. Então, por exemplo,
Aqui eu tenho 3 gavetas mais finas, que vocês já viram que eu mostrei nas imagens, e 4 gavetas maiores. Eu gosto de organizar cada gaveta indo numa sequência assim de etapas, né? Mas o primeiro passo é realmente esse. Pegar tudo que você tem e separar por grupos que tenham a ver, para que depois você possa ver o que usar e para organizar cada gaveta. E olha, uma coisa que eu costumo usar muito para organizar a maquiagem ou qualquer coisa são caixinhas que eu já tenho em casa. Essa aqui é de um kit de brigadeiros que eu recebi, é uma cor super fofinha. E eu coloquei essa caixinha aqui pra organizar minhas bases, que eu acho que tem um tamanho bem bom. E ó, o legal de organizar assim em potinhos é que fica super fácil de limpar, ó. Você só tira, limpa a gaveta e volta as coisas pra cá. Fica super legal, ó, tá vendo? Fica super funcional. E cada coisa fica separada ali no seu lugar. Como vocês viram, na primeira gavetinha mais fina que eu tenho aqui, eu resolvi colocar produtos de pele, que são os primeiros que eu uso assim na maquiagem, que é primer, corretivo e base. Para organizar essas gavetas, eu vou usar alguns desses recipientes, ó, que eu recebi da Vemplast, ó. São cumbuquinhas de policarbonato. Eu escolhi essas num formatinho mais compridinho e algumas quadradinhas, ó, tá vendo? E elas são super resistentes, 35 vezes mais resistente que o acrílico e não trinca, então acho ótimo para organizar maquiagem. Vou usar alguns itens que inicialmente seriam de cozinha para organizar aqui alguns setores das minhas maquiagens. Vamos organizar a gaveta de pós, bronzers e iluminadores, blushes, enfim, coisas em pó mesmo. E pra organizar essa gaveta, o que eu fiz? Eu primeiro fiz o que eu falei, eu separei por grupos, então, pó compacto, bronzer, com contorno, blush, iluminador, enfim. E aí, eu peguei caixinhas tipo essa, que eu sempre guardo, gente, sou a louca da caixa, porque caixa ajuda muito a organizar. Essa aqui é uma caixinha de iPhone, ó, é muito boa, ó, o pó fica perfeito, super prático pra pegar, enfim. E aqui eu coloquei todos os pó compactos que eu trouxe aqui pro estúdio. Então eu coloquei, eu já vou mostrar pra vocês a disposição aqui na gaveta. Aí eu peguei uma tampa de uma caixinha pra colocar bronzer e iluminador, tá? Então tá essas duas coisas separadinhas e fica ótimo, não cai quando a gaveta abrir. Não vai cair e fica muito organizado. Aí eu peguei mais uma tampa de uma caixa para organizar alguns itens que eu tinha, que eles eram meio aleatórios em questão de formato, não encaixariam em nenhum. Então, peguei esses bronzer em bastãozinho, um blush que é tipo puff, blush cremoso, enfim, coloquei aqui nessa caixinha e coloquei aqui na gaveta. E agora peguei mais uma tampa daquela caixa de brigadeiro que eu falei pra vocês e vou colocar aqui todos os blushes que eu trouxe aqui pro estúdio. Ó, como eu falei pra vocês, eu coloquei primeiro aqui a caixinha dos pós, em seguida a caixinha dos bronzer e iluminadores. Como eu sempre uso mais bronzer do que iluminador, eu vou colocar pra frente os bronzers, tá? Essa é uma dica bem legal. Sempre colocar pra frente da gaveta o que você usa mais, tá? Então eu pus aqui meio que numa sequência mesmo. Aqui a caixinha que eu falei dos produtinhos de formato diferente. E agora nessa tampa eu vou organizar os blushes. E ficou assim, ó, super organizado, tem espaço entre eles. Eu consigo encontrar as coisas com facilidade, ó. Tá bem tranquilo. Como os blushes, eles têm formatos bem diferentes, eu resolvi colocar nessa caixinha, mas também poderia ser muito bem numa dessas, assim. Eu tô separando cada gaveta por segmento mesmo, mas se eu quisesse aproveitar mais espaço aqui, eu poderia pegar caixinhas dessas menores e enfileirar, tá vendo?
Bom, agora chegou a vez da primeira gaveta de óleos, né? Olha, eu tô com algumas caixinhas aqui. E eu tenho essa caixa que ela é maravilhosa. Ela já tem 2 divisórias, gente. Caixa perfeita da vida. Então eu vou usar também nessa gaveta. Nessa caixinha vermelha, eu vou colocar as máscaras. E isso aqui, que é um kitzinho de máscara, eu vou deixar por perto. Aqui, perfeito. Ó, vou colocando aqui as minhas máscaras. Essa aqui provavelmente não vai caber. Suspeitei desde o princípio. Agrupando sempre as coisas que são do mesmo tipo. Então ficou bases para sombra, lápis coloridos, preto, bege, enfim, tem várias cores, vários tipos. E aqui no meio, delineadores, tá? Agora, eu tenho alguns instrumentos de maquiagem, tipo Curvex, que eu uso uma vez na vida, uma na morte, aliás, se bobear nem na morte. Tem esse suporte para passar máscara. Então eu vou colocar tudo isso aqui no fundo da gaveta, que são coisas que eu uso com pouca frequência. Vou usar um desses potinhos da Venplast de policarbonato para colocar esses produtinhos de sobrancelha. Então vou encaixar aqui, ó, vai ficar perfeito. E vou guardar também aqui o apontador, por quê? Porque tem a ver com os lápis, eu vou usar por aqui, então fica bem prático. Bom, chegamos à última gaveta. Última, porque tem mais uma ali embaixo, que depois eu falo dela com vocês, de maquiagem. E o que eu resolvi organizar aqui? Vou organizar sombras unitárias, pigmentos, essas coisas. Então, vamos lá. Vamos organizar tudo isso aqui nessa gaveta. Olha, e vocês vão ver que nessa gaveta vai ser a que eu mais vou usar esses potinhos que eu ganhei da Venplast, né, de policarbonato. Por quê? Porque são coisas menores, então acho que eles serão perfeitos pra isso. Primeiro eu vou fazer uma distribuição deles aqui na gaveta meio que aleatória. E aí eu vou separando as sombras, pigmentos, enfim, por família. Gente, se eu tivesse mais desses potinhos, eu ia colocar em todas as minhas gavetas, porque foi super prático, aliás. Uma dica muito legal de organização é usar produtos organizadores de cozinha para poder organizar suas coisas e fica perfeito. O vôlei feminino no Brasil e o vôlei de uma forma geral é um ativo brasileiro, é um motivo de orgulho para o Brasil. Superação, a união, acreditar. A força do grupo, todos dependem de todos. Toda ação é uma interação. Esse time começou em 1997, no Paraná, numa associação com o Bernardo. A Unilever, na realidade, ela não entrou, ela construiu comigo isso aqui. São 15 anos juntos, começamos com Rexona Days, hoje Unilever, todos os seus produtos estão conosco. Ou seja, foi um projeto construído a 4 mãos. Para divulgar a marca na essência dos seus valores. Nesse caso, os valores estão ligados à responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento humano, tudo isso através do esporte. A Unilever ela é fundamental para o voleibol brasileiro, né? Revelando talentos para a seleção brasileira. Tudo que está por trás, que às vezes vocês que estão aí não veem, são eles que estão fazendo. Eles façam que nós, atletas, tenhamos tranquilidade para fazer o nosso jogo da melhor forma possível. E eu acho que o grande símbolo do nosso time é o Bernardinho. É um exemplo pra gente, é um cara que sempre tem boas palavras para dizer, apesar das broncas. Ele grita,
esperneia, puxa o cabelo, mas tem coração muito grande. A nossa ideia era ter atrelado a equipe de alto rendimento, né, a transmissão de valores e de conhecimento para jovens da periferia, muitos deles que não tinham acesso ao esporte de alto rendimento, não tinham acesso a uma escolinha de qualidade. Para trazer cada vez mais jovens e adolescentes de 7 a 15 anos para fazer parte desse projeto social. O grande diferencial da Unilever em relação ao patrocínio do time de vôlei feminino é o entendimento que esporte é entretenimento, é plataforma de marketing e é um meio de desenvolvimento humano. Então o esporte é um canal poderoso porque lida com emoção, lida com paixão e hoje essa é a forma mais poderosa de engajar fãs. Você vê a torcida gigante, todo mundo veio no sacrifício de ônibus. Eu vim lá de Belém do Pará, da minha terra, para trazer sorte pro Unilever. A gente tem os Unilovers sempre no ginásio lutando, trazendo energia, trazendo otimismo para o time em todas as situações. Participar da história do desenvolvimento do vôlei no Brasil, para a gente é um motivo de grande orgulho. Além de uma relação profissional espetacular, construtiva, uma relação humana, pessoas da Unilever que me ensinaram muito, me ajudaram a construir isso, que para mim é a maior realização profissional da minha vida.